Você só consegue desenhar a cabeça dos seus personagens em uma posição, geralmente de frente ou na posição 3/4, que é quando a cabeça fica semi-virada para um dos lados. Oi, o meu nome é Giane e no vídeo de hoje eu vou apresentar para você o método de Loomis, que nada mais é do que um esboço que vai te ajudar a desenhar a cabeça em vários ângulos. Então vamos para o vídeo. Pessoal, para explicar o método para vocês, eu vou usar esse lápis vermelho para fazer o esboço e depois eu vou passar por cima do desenho com um grafite normal 2B, tá bom? Então vamos lá. O princípio do método de Loomis seria você fazer um círculo. Para fazer um círculo, eu aconselho você a deixar o seu braço solto e sua mão também, para que você consiga deslizar ele melhor. Você pode ir treinando a fazer o círculo na sua casa, mas se você tiver dificuldade, você pode utilizar o auxílio de alguma ferramenta ou colocar uma moeda e circular, mas eu aconselho vocês a ir tentando desenhar dessa forma. Em seguida, nós vamos dividir o nosso círculo ao meio. Dessa forma. E depois, nós vamos dividi-lo de novo ao meio. Aqui nas laterais, é como se nós estivéssemos cortando o nosso círculo dessa forma aqui. Como se a gente estivesse tirando esse pedaço daqui. Dessa forma aqui, dos dois lados. Agora nós vamos dividir essa parte que nós cortamos aqui também ao meio. Dessa forma aqui. Para seguir o rosto, a gente vai pegar o círculo aqui da posição do centro, onde nós dividimos os dois lados, e vamos puxar uma reta. Depois, aqui dessa parte, onde nós também dividimos ao meio, onde tem essa linha reta aqui, nós vamos puxar o nosso rosto. Desse jeito. Aqui no nosso esboço, já fica representado o local dos nossos olhos, o local do nariz e o local da boca. Geralmente no local onde fica o nariz eu gosto de colocar um círculo. Nos olhos eu gosto de dividir dessa forma aqui. E a boca fica logo embaixo do nariz. Agora eu vou passar o grafite por cima para vocês verem como fica o esboço. Então, aqui nós teríamos o rosto do nosso personagem. Então, seria só colocar os olhos.
Aqui, pessoal, aonde temos essa linha que corta aqui os olhos e essa linha que corta o queixo, geralmente é o local onde fica a orelha do personagem. Isso não é uma regra, vai depender muito do desenho. Existem personagens que são feitos com orelhas maiores, existem personagens que têm orelhas pontudas, enfim. Isso aqui é só para você ter uma base de onde seria no nosso desenho a parte da orelha do personagem. Agora eu vou ensinar vocês como usar esse método para colocar o rosto do nosso personagem em diversos ângulos possíveis. Então vamos assim, eu vou partir aqui do centro para as outras posições do rosto. Então, da mesma forma, nós iniciamos com um círculo, cortando ele ao meio, depois novamente ao meio, tirando as suas laterais, dividindo ao meio, puxando a reta, e depois unindo o rosto. Aqui também tem outra dica, pessoal, que quanto menor for a distância entre o círculo e a ponta do queixo, mais jovem é o personagem. Quanto maior for essa distância, mais aparência de velho o personagem fica. Aparência de adulto, experiente. E quanto menor essa distância, mais aparência infantil, aparência de criança nós temos no nosso personagem. Então, essa seria a posição do rosto de frente. Agora, para nós fazermos o nosso rosto olhando para baixo, também vamos fazer o círculo. Vamos dividir ao meio dessa forma. Só que em vez de nós dividirmos ele agora ao meio, nós vamos colocar a linha dos olhos voltada um pouco mais para baixo. Dessa forma. E aqui de novo vamos seguir a linha aqui na frente, vamos cortar o círculo. E agora ele olhando totalmente para baixo, nós vamos fazer novamente o círculo, dividi-lo ao meio. E agora a linha, em vez de estar aqui, ela vai estar bem aqui na ponta do nosso círculo. Dividimos aqui ao meio também. E aqui é onde sai o nariz do nosso personagem. Aqui estão as orelhas. E essa é a posição da cabeça, olhando para baixo. Olhando para cima, nós vamos seguir o mesmo estilo. Divide-se ao meio, em vez de cortar ao centro. Cortamos um pouco mais acima. Puxamos a reta. Divide-se ao meio.
Puxa-se o queixo do personagem. Agora na posição 3/4, da mesma forma vamos fazer o círculo, vamos dividi-lo ao meio, e agora em vez de cortarmos ao meio novamente, vamos cortar um pouco mais para cá, dessa forma. A direção dos cortes do círculo sempre vão indicar para onde está apontando os olhos do nosso personagem, que é o nosso direcionamento da posição do rosto. Então aqui novamente vamos dividir no meio, aqui um corte lateral, puxamos o círculo, uma reta, e daqui definimos a posição do rosto de lado. Agora a posição 100% de lado do rosto do nosso personagem, nós também iremos dividir aqui ao meio. E em vez de cortarmos aqui, nós vamos cortar a lateral do círculo. E vai ser a posição dos nossos olhos. Daqui seguimos uma linha reta. Cortamos aqui ao meio. E ligamos os pontos. Geralmente aqui fica a linha dos olhos. O nariz dessa vez ele vai ficar sobressalente e a boca também. E agora a mesma coisa se repete, virando a cabeça para o lado esquerdo no meu caso. Também dividimos ao meio. Posição 3/4, cortamos o rosto dessa forma, dividimos o círculo, tiramos uma parte dele, puxa-se a reta, e liga-se todas as retas. E na posição lateral, a mesma coisa, divide-se ao meio, corta-se, puxa a reta e liga os pontos. Dessa forma. A mesma coisa se aplica para o olho, para o rosto quando ele olha para outras formas, sempre usando a posição do corte do círculo como um indicador de onde os olhos do personagem vai estar, e é esse corte que vai do outro lado a posição do rosto do nosso personagem, a direção onde ele está. Se eu corto ao meio, ele está de frente. Se eu corto um pouco mais para o lado, ele está na posição 3/4. E se eu corto aqui rente ao círculo, ele está de lado.
esse é o princípio do método de Loomis. Agora eu vou fazer aqui um rosto de personagem olhando na posição 3/4 para vocês verem como eu uso esse esboço nos meus desenhos. Então vamos lá, pessoal, agora eu vou fazer um desenho de um rosto de anime na posição 3/4. Se você quiser treinar, dá uma pausa, pega uma folha, pega um lápis e tenta fazer esse desenho comigo, tá bom? Se você não conseguir, não tem problema, tenta várias vezes, vai fazendo aos pouquinhos que uma hora você vai conseguir e você vai aprender essa técnica, vai conseguir fazer os seus desenhos com o rosto em várias posições. Então vamos lá. Então aqui primeiro, nós vamos fazer o círculo. Dessa forma, vamos dividi-lo ao meio. E agora, em vez de dividirmos ao meio de novo, vamos puxar essa linha um pouco para o lado para fazer a posição 3/4. Ok? Então, vamos puxar aqui uma reta da posição do centro, dessa forma. Vamos dividir o rosto, como eu expliquei, tirando essa parte como se nós estivéssemos cortando o círculo aqui nas laterais, os dois lados. E agora vamos unir aqui. Então lembre-se, essa reta liga-se ao contorno do rosto. E aqui nós temos a posição da orelha do nosso personagem. Ok? Seguindo essa linha, posição dos olhos, nariz e boca do personagem. O pescoço, dependendo do personagem, se ele for masculino, pode sair da posição da orelha. Se ele for um personagem musculoso, pode ter aqui a posição do trapézio sobressaindo. Ou se ele for feminino, pode ser um pouco mais fino, saindo aqui da posição do maxilar do personagem. Ok? Esse aqui é o esboço principal do nosso personagem. Agora vamos colocar aqui a posição dos olhos, nariz, boca e aqui onde ficam as sobrancelhas. O cabelo geralmente ele não vai ser grudado aqui no crânio, ele vai ficar um pouquinho acima do crânio. Ok? Agora eu vou usar o lápis para terminar o nosso esboço, para vocês conseguirem ver melhor a posição de cada parte do rosto. Os olhos, nós vamos fazer aqui um semicírculo aberto na posição onde eu tinha feito o quadrado, onde os olhos iam encaixar.
dessa forma. E aqui, ele abre assim. A parte de cima aqui nós vamos engrossar um pouquinho, fazendo um pouco mais forte, um pouquinho mais de pressão no lápis. E agora vamos puxar aqui o cílio dos olhos. Se vocês quiserem um vídeo só sobre olhos, sobre mãos, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer para um próximo vídeo. Ok? Agora vamos colocar aqui o nariz do nosso personagem e a boca. Vocês podem perceber que eu subi um pouco a posição de onde eu tinha feito o esboço do meu desenho, porque eu quero que o rosto do personagem seja um rosto que aparente ser mais jovem. Se eu fizesse da forma que eu tinha projetado, ela ia aparecer o rosto de uma pessoa adulta. Esses traços que eu tô fazendo, pessoal, é muito usado em mangá, é conhecido como hachura. Agora vamos colocar o cabelo do personagem e depois de feito o cabelo, nós vamos fazer o contorno do rosto, para não correr o risco de eu fazer o contorno e depois passar o cabelo por cima e ficar uma posição ruim, ficar feio depois para apagar o desenho. Lembrando que essa parte que eu fiz em vermelho, vocês podem fazer com o próprio lápis que vocês estão desenhando, só que em vez de vocês fazerem força no lápis, vocês vão fazer um esboço bem fraquinho, quase imperceptível. Só que você consiga enxergar, para que depois fique fácil de você apagar e o desenho não fique marcado. Então, em vez de você colocar força, você faz bem fraquinho o desenho. Eu fiz ele de outra cor aqui para que vocês consigam ver como que fica a questão do esboço na hora do desenho. Porque muitas vezes o desenhista ele tem que tomar decisões, igual eu fiz ali, às vezes de não seguir o esboço de acordo com o desenho, ver como que ele tá ficando,
e ver a posição que fica melhor em desenho, para você conseguir entregar o desenho. Aqui a orelha, geralmente a gente vai fazer essa voltinha aqui, ó, como se fosse um C. Puxa ela assim. E daqui nós puxamos novamente. E lembre-se sempre, pessoal, de dar esse volume no cabelo, não deixar ele grudado aqui na cabeça do personagem, porque senão vai ficar meio esquisito o seu desenho. Então, geralmente, dá esse espaço aqui para você conseguir colocar o cabelo do personagem. E agora, pessoal, depois que a gente finalizou aqui a parte de fazer o cabelo, nós vemos aqui, vamos colocar o contorno do rosto. Ok? Depois de terminar o seu desenho, se você quiser, você pode pegar uma caneta, pode ser uma caneta normal, esferográfica, pode ser uma caneta de desenho, fica a seu critério, e você contorna o seu desenho para ele ficar mais bonito e depois você apaga o esboço. Se vocês escutarem algum barulho aí, são minhas gatas que estão aqui fazendo barulho. Elas estão brincando e adoram ficar aparecendo em todos os vídeos que eu gravo, né? Também é legal para o seu desenho ficar mais estilizado, você não fazer todas as linhas na mesma espessura.
fazer umas linhas mais grossas, umas linhas mais finas no seu desenho. Vai deixar ele com uma aparência legal também. Essa caneta que eu estou usando, se alguém quiser saber, é uma caneta pincel que eu coloquei nanquim nela. Nanquim é uma tinta usada para desenhar mangá. E aí, por ela ser pincel, dependendo da pressão que eu coloco na caneta, eu consigo fazer umas linhas mais grossas, umas linhas mais finas. Mas o material que você usa não importa muito no desenho. O mais importante é você aprender a técnica. Depois que você aprender, você pode desenhar com carvão, você pode desenhar com lápis. Todos vão ter o mesmo resultado. E assim nós finalizamos desenhando um personagem na posição 3/4. Treina na sua casa, treina as outras posições de desenho também, como que você consegue fazer a direção do rosto do personagem, ou se ele estiver virado para cima, virado para um lado, para baixo, para o outro lado. Use e abuse dessa técnica, vá desenhando, vá aprimorando ela, adequando ela ao seu desenho, da forma que você se sente melhor para desenhar. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa um like para mim, curta, compartilhe ele com seus amigos para que todos vocês possam desenhar. Faz um concurso de desenho, vê aí quem consegue desenhar o personagem. E me marca lá no Instagram, eu vou deixar aparecendo aqui, me marca lá, eu quero ver o desenho de vocês. Por hoje é só, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!